Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente faz são perguntas que o pessoal fez, né? De modo que talvez algumas respostas não são específicas para determinados assuntos, etc. Mas que são vários, né? No Rio Grande do Sul, sobretudo. Sim, sim. Porque eu estou nessa viagem aqui, comecei desde o Paraná, né? Fui descendo, e sempre é mais fácil ter fiéis no domingo, né? O dia de semana é mais difícil. Então, no domingo, quando me disseram, eu disse, olha, no lugar que em geral tem mais pessoas. Né? E era lá em Dayal, Santa Catarina. Eu acabei até vinando, celebrei em Dayal e em Florianópolis, que também veio bastante gente lá. De modo que Santa Catarina ficou com domingo, né? Quem sabe um dia a gente de novo possa fazer domingo aqui também, não sei. Mas então, as perguntas, então você pode me dizer aí que eu fiz um esboço de resposta, né? Sim, sim. A primeira é como explicar a presente crise na igreja, de uma forma geral. De um modo geral, eu usei aqui três termos que são muito utilizados e que ajudam a explicar a crise da igreja. O primeiro é a ocupação. Há um autor, Jacques Pancart d'Assas, que já morreu, ele fez um livro muito interessante, que eu não sei, eu acho, ele foi traduzido, eu acho, em português, pelo menos em espanhol lá, e que é muito elucidativo da crise, é um livro já antigo, ele é da década de 80, me parece, né? É um livro que é desses livros principais. Ele se chama A Igreja Ocupada. E ele narra todo o processo, desde o protestantismo até as vésperas de Vaticano II. Então esse termo é muito útil para a gente entender. Vocês estão vendo aqui agora um caso de ocupação. A Rússia ocupou um pedaço da Ucrânia e lá vai, né? Não estou aqui para entrar em detalhes, nem para tomar partido, né? Mas o fato é que, quando um país ocupa, ele impõe a lei dele, tá bom? Assim. Então a igreja vive uma ocupação, só que essa ocupação ela é um tanto insinuante, sinuosa, ela é um tanto disfarçada. Ela não é uma ocupação militar, chega um tanque e tal, ocupa, agora é assim, não. Ela veio durante todo um período, né, amadurecendo, né? Já expliquei isso em outras palestras, né? Mas o Estado hoje se encontra, esse, de ocupação. A seita modernista ocupa a Igreja Católica. E muita gente não percebe isso. Não percebe isso. Padres e leigos, que às vezes até nem estão de acordo, se soubessem as coisas, mas eles vão obedecendo, não se deixando levar. Outro termo, esse também é muito célebre, porque faz parte nada mais, nada menos do que o segredo de La Salette, que é o termo eclipse. A igreja será eclipsada. O eclipse, todo mundo sabe o que é, né? Um astro faz sombra, então a luz do sol, da lua, desaparece parcial ou totalmente. Então isso é um termo também que se é utilizado para se explicar a crise na igreja. A igreja está aí. Ela permanecerá até o fim do mundo. Mas sua visibilidade, sua indefectibilidade, sua perenidade pode ser diminuída em determinados períodos, por causa de crises, etc. Então, hoje isso ocorre de uma maneira muito particularmente aguda. Então, esse termo é também muito adequado, né, para explicar a crise pela qual a igreja passa, a crise na Igreja Católica. E depois, a famosa definição de Monsieur Marcel Lefebvre, que foi o homem providencial para os nossos tempos, que definia a crise na Igreja Católica como o golpe de mestre de Satanás. Ninguém quer levar golpe de Satanás, né? Quanto mais golpe de mestre. É um verdadeiro checkmate. Se fosse possível dar um checkmate na igreja. Não é possível, mas pode chegar perto. Dá um cheque, mas não dá mate. Então, é um golpe de mestre de Satanás. É uma coisa realmente muito séria. E ele explicava isso. Ele dizia o seguinte: era a entrada dos princípios revolucionários na igreja pelas autoridades da igreja. Notem bem.
Parem para refletir um pouco essa definição, que ela é muito precisa e dá muito o que pensar. Primeiro, são autoridades. Não deixaram de ser autoridades. É muito fácil de dizer, não são autoridades, pronto, ela não faz o que quer, simples espírito protestante. Não, são autoridades da igreja. Porém, por essas autoridades, estão passando os princípios revolucionários. Os motivos, as causas são muito diversas, a gente não pode julgar. Uns fazem por medo, outros fazem por obediência, outros fazem por ignorância, outros fazem por carreirismo, uma coisa que sempre existiu muito na igreja. Não é? Uma pessoa como eu, para celebrar a missa de sempre, né? Sem compromisso, estou aqui numa casa. Estava em outra casa lá em Santa Catarina. Estava numa garagem em Dayal. Há meses atrás estava no Piauí, no fundo de quintal. Porque não tem lugar se eu for celebrar assim. Como eu celebro? Dificilmente. Não quero. Mas ainda agora, com esse último moto próprio do Papa Francisco, que tirou certas facilidades que Bento XVI tinha dado, ele tirou. Então, por essas autoridades, os princípios da Revolução estão entrando. São autoridades, mas estão transmitindo isso. Então, um padre, muitas vezes, ele até quer celebrar o rito correto, mas ele tem medo e também, se ele fizer isso, acabou a carreira dele, não vai para lugar nenhum. Isso vale para vários aí. Esse caso de bispo que deixa coisas ruins acontecerem entre o clero, porque se ele denunciar, ele não sobe. Ele está na diocese do interior, né? E aí ele não vai para... Isso sempre existiu na igreja, mas isso também é um dos motivos que explicam, né? Ou, enfim, malícia, duplicidade. A gente sabe que durante a Revolução Francesa, ela foi preparada por uma infiltração maçônica no clero. E havia padres e bispos maçons, que tinham identidade dupla. Então isso também não pode ser descartado. Só que, como é que a gente vai saber? Vamos saber julgando, vai sair por aí julgando, meio difícil, né? Então, eu estou dizendo os motivos possíveis disso aí. Só Deus pode saber e julgar. Mas o fato é que esses processos revolucionários passam por aí. Então, primeira pergunta, muito simplesmente respondida, passamos para a segunda, questão 13. Além da conversão da nossa aula, também é necessário ter conversão no contexto de converter-se à tradição católica, né? Então, um dos passos mais essenciais é entender a questão da missa nova e a necessidade de romper com ela. Então, qual seria o melhor conselho para alguém que está se convertendo, mas que ainda frequenta a missa nova? Bom, porque sempre que a pessoa vem e assiste a missa tradicional, a primeira sensação é a diferença. Você percebe imediatamente, impossível, né? Se ele não perceber. É diferente. Acostumado a toda a variedade que tem aí, porque não há um rito fixo aí. Como eu disse, cada um inventa a sua. Havia uma propaganda da Neston, não sei se ainda existe, dizia o seguinte: invente a sua com o Neston, faça a sua invenção. Então, a missa nova é isso aí, invente a sua. Cada um inventa a sua. Então você vê todo tipo de abuso, porque não há regras fixas para isso. Então, quando a pessoa vem e assiste o rito de milenar da igreja, a primeira sensação é essa, é diferente, né? Aí tem várias reações. É muito calado, muito parado. Às vezes a pessoa não gosta porque ela não entende. Porque não resta na língua portuguesa para entender. Não entendi nada. Veja bem, se fosse um comício, tudo bem, mas não é um comício. É um sacrifício. É um rito sacro. E convém uma língua sagrada para um rito sacro. Certo? Alguém fala, o latim é uma língua morta. Mas isso é bom, porque sendo uma língua morta, ou seja, uma língua que existe, todo mundo sabe, mas não é falada por nenhum povo. Então ela não muda o significado. É até bom para manter o dogma. Então, as pessoas têm essa reação, é diferente. A missa é diferente. Percebem alguma coisa, mas para passar adiante, elas têm que conhecer primeiro as razões da diferença. Particularmente a história da diferença, a história mestra de vida. Então, ela tem que procurar alguns documentos. Eis aí o que eu aconselho já. A Missa Nova, Caso de Consciência. Pronto. É um documento de umas 50 páginas, certo?
que tem na sua frente uma foto de Paulo VI com 6 pastores protestantes que ajudaram a comissão litúrgica a elaborar o novo rito da missa. Isso é fato histórico. 6 pastores protestantes ajudaram a elaborar o novo rito da missa. E aí, vai esperar o quê? Vai esperar uma missa católica? Difícil. Missa nova. Depois eu passo a lista, tudo. Missa nova, caso de consciência. Um opúsculo em português. Então, isso já é um documento importante, interessante, para começar a compreender isso, as razões disso. Porque senão você vai ficar só na diferença. Então, você tem que compreender por que nós chegamos a esse ponto. Por causa disso, daquilo outro, Concílio Vaticano II, reforma litúrgica, etc, etc. Então, compreender as razões e uma obra aconselhável é essa. Passemos à terceira. Quanto a quem fez amigos dentro da nova igreja, o que deve fazer? Deve continuar com a amizade ou não deve? E como se deve ser a procedência? Ele não deve ser causa de divisão, certo? Mas também ele não deve trocar a verdade pela amizade. É isso, meu caro. Ele deve ter uma atitude pacífica, ele não vai procurar, porque tem uns que, descobre, se acham maior e começa a brigar com todo mundo, somente na rede social, Mas ele não deve fazer isso. Mas também é um fato que quando a pessoa descobre a verdade católica, ela passa a ser um tanto isolada. Isso também é verdade. Paciência, é o que eu disse. Ela não deve trocar a verdade pela amizade. Quais são as doenças espirituais e tentações que um católico que deseja viver a fé hoje em dia pode enfrentar, E como enfrentá-las? São muitas. Você vê que cada pergunta dessa daria uma palestra. Estou resumindo, São muitas, mas, por exemplo, uma das principais é o subjetivismo. O subjetivismo tem como religião a religião do homem. Ele se põe no centro. Ele enxerga tudo pela cabeça dele. Ele acha que é assim. Ele mede a realidade pela cabeça dele, quando na verdade a verdade é uma conformação à realidade. Se você tiver aqui um peão, uma araucária, e aí chega um baiano como eu, não, isso aí é para entender. Aí começa o gaúcho a brigar com o baiano, discutir. É uma araucária, é um dendê. A minha cabeça de baiano interpreta como um dendê. E a cabeça de gaúcho interpreta como uma araucária. Está certo isso? Isso é loucura, isso é subjetivismo. Evidentemente, o gaúcho está com razão e o baiano não tem razão. É uma araucária. Mas por quê? Porque o gaúcho é mais inteligente do que o baiano? Não. O baiano burro já nasce morto. Não, é que é uma araucária. Simplesmente, a realidade objetiva ali é uma araucária. Então, o baiano não conhece, está confundindo aí. A cabeça dele não está em conformidade com a realidade. Então, ele está no erro. Enquanto que o gaúcho, que conhece mais, a cabeça dele está em conformidade com a realidade. Mas o que dá a verdade é o objeto. Nós temos que ser objetivos e não subjetivistas. Então, essa é uma doença muito forte hoje e ela se traduz, em termos religiosos, como eu disse, pela religião do homem. Ou seja, você encara a religião de um modo pessoal. Isso existe mesmo na tradição. Gente que encara a tradição de um modo pessoal. Certo? Então a defesa da tradição se torna uma coisa particular, é porque eu tenho essa sensibilidade. Eu não aguento chegar na missa com aquela zoada, aquela cantoria. Eu tenho uma personalidade mais séria. Eu gosto de coisas mais elevadas. E como o rito novo é mais elevado, eu prefiro o rito antigo é mais elevado, então eu prefiro o rito tradicional. Isso está certo? Não. Em geral, essa é o que fazem as comunidades, os sacerdotes chamados acordistas. Assim como a teologia da libertação faz a opção preferencial pelos pobres, os rariês, os acordistas fazem a opção preferencial pelo rito tridentino. Eis aí, não está certo não, meu amigo. É exclusão. A missa nova não é boa, certo? E por isso, então isso é uma espécie de subjetivismo. E a tentação, entre outras tantas, é essa tentação de aliar o mundo e a igreja. O mundo aí a gente tem que entender, porque é um termo equívoco. Você pode entender o mundo como uma criação, claro que é bonito. Eu disse que eu ontem estava admirando a vista lá, lá em cima, toda aquela, do Rio Guaíba, tudo bonito, eu gostava, fiquei admirando, até mandei uma foto. É bonito, isso é a criação de Deus.
Não tem problema nenhum, mas os homens, sob o efeito do pecado e o demônio, que são também criaturas, né? Põem confusão nisso aí. E criam um ambiente empestado. Isso aí é, que é o mundo ao qual nós nos referimos. E esse mundo, nosso Senhor diz, eles não são do mundo, com relação aos apóstolos. Eles não são do mundo. É nesse sentido. Assim também, nosso Senhor tem uma palavra, em São Paulo também. A fé, nossa vitória é a fé que vence o mundo. Portanto, nossa fé vence o mundo. Nesse sentido. Tem que entender nesse sentido. Ou seja, há todas as tentações, todos os ambientes ruins, sedutores, às vezes nem sempre coisa ruim baixa. Às vezes as pessoas pensam que o mundo é ambiente de traficante, de prostituído ou prostituída, gente, coisa muito baixa. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é um ambiente de gente que não chega a esse nível, mas que são gente que andam mal, andam em pecado. Gente que só se preocupa com esse mundo. Já ouviram falar da Carta do Além? Não, vocês não, também nunca ouviram falar, né, pessoal da eleição? Isso é outro para vocês lerem aí. Até terminar o ano já tem uma lista boa aí para ler. A Carta do Além conta o episódio de uma condenação de uma moça alemã na Alemanha nos anos 30. É toda uma história, bom. O fato é que teólogos examinaram e disseram, está tudo conforme a doutrina católica. Se é verdade ou não, aí é outro aspecto, mas que tem uma lição muito boa, tem. Conta a história de uma moça católica alemã que se condenou ao inferno. Aí você olha assim, o impressionante dessa obra é o seguinte, é que a moça não é uma perdida. Não. Ela morreu, ela estava casada no religioso civil, situação dela correta, tudo, morreu de acidente de carro. Né? Mas o problema é que ela só vivia para esse mundo. Ela não queria saber de religião. Ela era uma pessoa muito mundana. Embora dentro de uma certa correção. Não era uma pessoa perdida, todo mundo percebia que não prestava. Não, ela tinha princípios corretos. Mas ela só queria saber desse mundo. E foi para o inferno por causa disso. Então, essa tentação de aliar a igreja com o mundo é típica daqueles que querem fazer as coisas na medida da sua cabeça. Subjetivismo. Porque, querendo fazer as coisas na medida da sua cabeça, eles vão querer a sua satisfação, né? Claro, vão se pôr no centro. E aí eles não querem perder as coisas do mundo. Eles vão querer fazer uma média. Mas essa mediocridade nunca foi bom negócio e hoje é um péssimo negócio. E como não cair em um desânimo completo, né? Vendo a situação da igreja e do mundo hoje? Bem, conhecer a doutrina. Eu insisto nisso. Conhecer a doutrina. Particularmente as promessas de Nosso Senhor a São Pedro. Porta inferi non prevalerunt. As portas do inferno não prevalecerão. Também conhecer um pouco da história. Porque é verdade, essa crise pela qual a igreja passa é a pior da história, estou de acordo. Mas houve já prefigurações na história de crises terríveis na igreja. No século IV, e se expandiu essa crise, mas a fase mais aguda foi no século IV, houve a chamada crise ariana. Ou seja, uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, e cujo autor era Ario, né? Por isso daí o nome arianismo. Então, essa heresia se transmutou num semi-arianismo, ou seja, não tão radical assim, porém ainda herético. E há quem diga, historiadores que estudaram, né, que essa heresia chegou a atingir até 98% do episcopado. 98% do episcopado foi infectado por essa heresia. Alguns heróis, como Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers e outros, resistiram a isso, certo? A maioria das igrejas ficaram na mão dos hereges e os católicos fiéis, porque pelo menos os leigos reagiram mais do que os bispos. Os bispos, sim, ficaram com medo. Mas os leigos reagiram mais. Então, havia grupos de católicos que estavam contra o arianismo, ou semi-arianismo, e que tinham que ir rezar na roça, no campo, se esconder,
Mesmo porque, em certas épocas, os arianismos tinham o apoio do braço secular. Imperador, tudo. Então, eles tinham que ir para o campo celebrar. E eram chamados cristãos da roça, como desprezo pelos arianos. Qualquer semelhança com a nossa situação atual não é mera coincidência. Nosso Senhor permitiu essas crises para que a gente preparasse. No entanto, quem é que fala de arianismo hoje? Ó, sumiu. Fez muita confusão. Inclusive porque contaminou alguns germânicos, né? As tribos germânicas acabaram sendo convertidas pela metade por esse arianismo. Foi uma confusão. Ainda durou alguns séculos, certo? Mas, enfim, acabou. E Santo Atanásio hoje está nos altares. Certo? Eu confio que um dia também Monsenhor Lefebvre estará nos altares, porque resistiu a toda essa onda. Então é isso, essas duas coisas. As portas do inferno não prevalecerão, e conhecer um pouco a história e saber que essas coisas de vez em quando ocorrem para nos provar. Feliz daquele que perseverar na fé. Pode passar. Tá. Então a próxima é como estabelecer uma vida de oração. Bom, esse é um princípio muito bom para vocês. Rezar o Santo Rosário a todo custo. Santo Rosário, os 3 textos, não aquela invenção de 4 ali, não, tá certo não. Rezar o Santo Rosário a todo custo. Se vocês fizerem isso, mesmo que precisem dividir um texto ou outro, mas rezar o Rosário a todo custo, vocês já estão no bom caminho. Por quê? Porque o Santo Rosário vai acompanhar vocês durante todo o dia. Rezar um texto de manhã, outro meio-dia, por exemplo, outro de noite. Vocês já estão no bom caminho, porque vocês estão rezando a oração, que é como se fosse o bote salva-vida para nossos tempos. A missa faltando, ou sendo rara, uma boa missa, mas vocês têm o Santo Rosário, vocês têm um bote salva-vida, que vai ajudar vocês. Por isso que o nosso Senhor pôs tantas graças no Santo Rosário. Já prevendo a situação. Você vê, onde há mais insistência na oração do Santo Rosário, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E foi justamente nessas aparições onde se previu todos esses problemas, né, que a igreja passaria. Então, é como se fosse um remédio aqui, o Santo Rosário. Então, isso já é um começo. Agora, para quem vai mais além, se alguém disser, não, padre, mas eu já rezo o Rosário todos os dias. Ah, tá bom, então se você quer mais, então nós temos que aprofundar mais com o diretor espiritual. Tudo bem. Como lutar contra as distrações na oração? Onde começa o pecado? Pronto. Primeiro, com relação a distrações, veja bem, é impossível evitar todas as distrações, a fraqueza humana, mas hoje isso está exacerbado. Por quê? Por causa, nós vivemos num mundo de imagens para todo lado. E a gente tem que saber que o nosso intelecto, ele capta tudo, recebe tudo, mesmo que a gente não se dê conta direito. Vai lá para o subconsciente e fica agindo ali. E essas imagens vão depois servir como uma espécie de combustível para a imaginação. E a nossa imaginação, como dizem os franceses, é a louca da casa. Se você pensar, eu não quero pensar numa coisa ruim, aparece uma coisa ruim na cabeça, é assim. Bom, não é pecado, se você não quer saber daquilo, mas, em suma, você não tem esse controle. É onde mais aparece aquela frase de um filósofo pagão, Aristóteles, que dizia que nós temos um controle político sobre nossas potências inferiores, não um controle tirânico. Seria bom se tivesse um controle tirânico, como antes do pecado de Adão. Se aparecesse algum pensamento ruim, alguma coisa ruim, não quero, sumia. Mas não é assim. Todo mundo sabe que não é assim. Aquilo fica insistindo. Ou imaginação visual, ou imaginação auditiva, né? Aquela coisa, fazendo umas músicas horríveis por aí, fica aquilo na cabeça, tal, chateando, tal. Mas nós podemos persuadir, ou seja, ter uma vida de disciplina, de oração que possa fazer isso diminuir. Então, livrar-se das imagens o mais possível já ajuda. Depois, onde está o pecado, onde começa o pecado? O pecado está na vontade. O pecado está na vontade. Ele pode começar, ele começa na vontade e termina na vontade, melhor dizendo. Embora ele possa, a tentação começar na imaginação em outros lugares. Mas só na medida em que há consentimento da vontade é que há pecado. Então as pessoas às vezes pensam, padre, eu tive um pensamento
eu me esforcei para tirar, mas ficou o pensamento, então eu acho que eu consenti. Ele diz até assim, eu prefiro até me confessar como tendo consentido. O que é isso? Você está na dúvida, está na dúvida, acabou a história. E a permanência do pensamento, qualquer coisa, na mente, não indica consentimento. Porque a vontade não consentiu nisso. Pode consentir, pode não consentir. Então, o pecado está na vontade, daí porque é importantíssimo formar homens de forte vontade. Quando os anjos apareceram, o nosso Senhor nasceu, né? Apareceu os anjos, cantaram, o que eles fizeram? O que é que eles disseram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa inteligência. Não. Eles disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então a vontade é muito importante aqui e as pessoas esquecem muito. Pensam, o sujeito é muito inteligente, muito inteligente. Ele pode ser inteligente, mas para ter uma vontade atrapalhada daquela, não adianta muita coisa não. Como buscar os sacramentos hoje em dia? Até que ponto pode-se procurar um padre diocesano, de um instituto tradicional ou um celibatantista? Bom, cada caso aí você tem que fazer um monte de distinções. O princípio geral é preferir sempre os padres da resistência católica. Eles são muito raros, mais fácil. Mas aqueles que têm mais vida espiritual, eles às vezes ficam só com eles. Bom, na prática, infelizmente, sobretudo pessoas que estão mais distantes. Então depende também do sacramento. Por exemplo, confissão mais urgente. Confissão, a pessoa precisa, ele pode ir até no padre diocesano. Certo? Agora, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esses padres diocesanos não dão a fórmula de absolvição. E aí ele vale. Está entendendo? Eu sei de casos que fiel que vai ensinar o padre. É assim a fórmula tal. O padre sabe. É incrível, mas é tal a situação que nós vivemos. Então, você procura, de um modo geral, o bonzinho que tem mais, está entendendo? Isso aí, cada caso é um caso. Então, para o sacramento da confissão, para a missa, você deve evitar a missa nova, certo? Procurar sempre a missa tradicional. E quanto aos institutos tradicionais, como disse a você, todos eles estão mais ou menos nesse problema de opção preferencial pelo rito tridentino, mas não necessariamente uma exclusão da missa nova, o que é problemático. Mas, em geral, são sacerdotes melhores do que o pessoal da diocese, certo? Isso eu estou falando para um lugar de deserto, que a pessoa está... Mas se você perguntar lá na Bahia, e perto do mosteiro, ou lá no Rio de Janeiro, perto da Assembleia, você tem só em último caso. Você prefere sempre a missa lá, você procura, viaja, faz tudo. Eu gosto de chamar isso a sede do deslocamento. A pessoa tem que se deslocar, procurar. Eu acho que eu estou fazendo um pouquinho minha parte, né? Dá desde a Bahia até aqui o Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal também deve fazer alguma coisa também, entendeu? Se deslocar, isso, aquilo, faz parte do problema que nós vivemos. Com relação a institutos tradicionais. Bom, com relação ao sedavacantismo é muito mais complicado. Bom, a bem da verdade, nós também devemos distinguir. Porque existe aquele que está um tanto em crise e fica achando que não há papo, isso, aquilo, mas ele fica numa espécie de dúvida. A prova é que ele vai em missas de vários, ele vai em missa de instituto tradicional, ele vai em missa de resistência, fraternidade, tal. Então ele não tem certeza, porque nessas missas todas se nomeia o nome do Papa, como eu nomeio. Certo? Então não é propriamente falando sedavacantista agora. Mas aquele sedavacantista clássico, digamos assim, que nega definitivamente que não há nenhum Papa desde Pio XII até hoje. Não há nenhum Papa na cabeça de você, 60 anos sem Papa. Bom, aí surge um problema sério. Por quê? Porque tem que ver o seguinte, o problema da jurisdição de suplência. Todos os padres da tradição, eles fazem apelo à jurisdição de suplência. Ou seja, a jurisdição em caso de necessidade. Nós estamos numa necessidade. A salvação das almas é a lei suprema da igreja. E o sacramento é para os fiéis. Então, se é um impedimento sério, ou seja, você tem impedimentos sérios por causa da crise da igreja, então você tem que observar as leis mais fundamentais, mesmo tendo que não observar as leis menos fundamentais. É o chamado estado de necessidade. Se faz a comparação numa guerra,
Nenhum tanque, um tanque entra em contramão, né? É uma regra, né? Mas não é importante. Na hora de uma guerra você tem que fazer isso. Então, a guerra espiritual, você aplica esse princípio. Então, todos os padres da tradição fazem apelo a isso. Só que é preciso entender o seguinte, a jurisdição ordinária, ela não acabou. O Papa tem jurisdição ordinária. E a jurisdição ordinária que vai aos bispos passa pelo Papa. Pio XII diz isso na Missis Corporis Christi, encíclica de 1943. Está ali. Logo, a jurisdição de suplência, ela substitui a ordinária, que vem pelo Papa. Mas se não há mais jurisdição ordinária, onde é que vai ter jurisdição de suplência? Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque se não há Papa, se, como dizem os clássicos, desde João, desde 1958, nós já temos 64 anos sem sumo pontífice, imagina. Então, você não tem mais jurisdição que vem pelo Papa, porque não tem mais Papa. E você não tem jurisdição episcopal, porque não tem mais bispo com jurisdição ordinária. Onde estão os bispos de Pio XII? Sumiu todo mundo, todo mundo morreu. Não tem mais também cardeal, Não tem mais cardeal, não tem mais nada. Entende? É o deserto completo que eles inventam na cabeça dele e depois sei lá como é que faz. Então, nesse caso aí, que jurisdição para confessar ou para fazer casamento vai ter um padre desse sacerdote? E veja bem, eu falo aqui da validade, não é só da liceidade. Porque nesses casos aí, desse sacramento, é necessário para a validade. Não sei. Então, é um negócio muito duvidoso. Sem falar na linhagem episcopal, todo aquele problema que é mais complicado. Enfim, eu não aconselho de jeito nenhum que vocês procurem essas correntes tão desviadas. A internet também é um ambiente que facilmente promove discussões muito acaloradas, né, com relação a esse tema. Se eu não tenho muita instrução, como devo me portar? Se eu reparar em uma necessidade de discutir, como devo agir e quando devo parar de discutir? Bom, primeiro, evite essas discussões que facilmente abalam o equilíbrio das pessoas, certo? É muito fácil a pessoa dar de valente do outro lado da linha, né? Muito fácil. Então, mas se você tem necessidade, que eu compreendo, às vezes bota uma minhoca na cabeça, fica na dúvida isso aqui, procure estudar seriamente em livros de papel. Que agora eu tenho que dizer sempre, livros, viu? Não é PDF não, livros. Livros de papel. Você pode até conseguir pela internet, facilita muito. Né? Mas você tem que imprimir alguns livros, e depois você tem que fazer um estudo desses livros. Estudo aí não é pegar e rapidamente engolir o livro. Você vê jovens aí que você fala um livro, eu já li, mas vai ver se assimilou. Então você tem que pegar alguns livros e estudar, com lápis na mão, vai fazer isso, aquilo outro, procurar aqui, eu tenho dúvida. Reler os livros. Quem é que relê livro? Pouca gente, né? Ele já engoliu, ele já sabe. Puxa, é mesmo? Então, ele tem que fazer um estudo de base pedindo orientação, né? Porque a orientação para coisa, a pessoa sempre passa, sempre assim. Né? Se é uma universidade, você estuda todos os livros? É claro que não, quem não sabe isso. São alguns poucos livros que vão ser passados pelo professor. Então, também, se você quer conhecer a tradição católica, você tem que procurar alguns livros que vão ser aconselhados por um sacerdote. Então, estudar esses livros seriamente e não se preocupar tanto com a atualidade, a última atualidade. Você vê que os livros que eu estou aconselhando aqui, às vezes são livros que têm 30, 40 anos, mas são úteis, verdadeiramente úteis. Quando eu aconselho, por exemplo, a Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsenhor Marcel Lefebvre, o livro tem 40 anos para fazer. Aí muita gente começa a ler e diz, esse livro parece que foi escrito para hoje. Não perde o valor, é um clássico. Então, enquanto que ficar na última discussão, que saiu com isso, com aquilo, se o fulano pegou, reportou uma citação daqui, vai lá e você... Não, dispersa mais do que enriquece uma pessoa. Como eu posso saber, foi a pergunta de mais algum que falou, como eu posso saber se tenho alguma vocação? Bom,
no sentido amplo da palavra, vocação, todos são chamados por Deus. A vocação, a santidade, ela é geral. Mas existe a vocação propriamente dita, que as pessoas consideram como a vocação religiosa, né? E a vocação para a sacerdotal, né? Então, a primeira coisa a saber é essa: o chamado é de Deus. Não seja subjetivista. Eu estou sentindo algo em mim que me diz que eu sou chamado para o sacerdócio. Bom, existem essas coisas, mas isso não é o mais importante. Você tem que ter um espírito sobrenatural. O chamado é de Deus. Conheço gente que desde menininho parecia que já tinha nascido padre. E que hoje é do PT. E conheço outros que nunca não apareciam com um padre, nada, não tinham tempo, e que são padres. Então, a primeira coisa é essa: o chamado é de Deus. Né? Ele deixa sinais em nós, sim, mas o mais importante é a resposta, a orientação dos superiores. Os superiores aí, que caso é? Então, a pessoa que ela fica na dúvida, eu tenho vocação para sacerdote, não fica com essa dúvida rodando. Vá procurar um mosteiro, um seminário, né? Procure lá, entre, e aí você vai conversar com padres, com bispo, etc. Você vai se aconselhar, vai confessar. Ele vai dar uma opinião a você. Ele também não é infalível, é verdade, mas a opinião e o parecer deles tem muito mais valor do que os seus sentimentos pessoais. Então, aí você vai coligir tudo isso e depois você vai ter a decisão, porque a decisão é sua. Não são eles que decidem. Eles podem até dar uma opinião e você vai tomar sua decisão. Aí você vai ver se eles vão admitir você ou não. Também tem isso. Às vezes a pessoa tem uma decisão, mas bom, às vezes o superior não admite ali. Aí você pode ir para outro, tentar ver em cima. Mas é muito importante essa decisão dos superiores. Ela é fundamental. E outro ponto muito importante nessa questão da vocação é você compreender a hierarquia dos estados de vida. Porque nós todos estamos acostumados à democracia. A democracia é o dogma. Não é nem um dogma, é o dogma. Mas a igreja não é democrática. A igreja é hierárquica. E, no entanto, depois de Vaticano II, se quer implantar uma espécie de democracia liberal na igreja. Então, isso se exprime até no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico novo não é mais hierárquico. Ele é democrático. Ele fala primeiro do povo de Deus. E depois vai falando de outras, como se fosse uma delegação do povo de Deus. Isso é a ideia protestante, não é a ideia católica. Certo? Então, há uma hierarquia. E é preciso entender que a hierarquia é a seguinte: mais alto é o estado sacerdotal, depois o estado religioso, depois o estado lei. Assim. Veja bem que isso aí não é para ninguém se gabar. Ah, eu sou superior aqui. Não, não é isso. Toda essa hierarquia implica em responsabilidade. Quem é, por exemplo, dono de uma empresa sabe a responsabilidade que é. Às vezes ele sofre mais do que o outro que é empregado. Certo? Responsabilidade, tudo isso é responsabilidade. Não é para se meter a besta. É responsabilidade. E implica, no caso da hierarquia da igreja, maior santidade. E, portanto, aquele que está mais alto, mais elevado, esse tem que se preocupar mais em ter uma vida mais perfeita. Mas existe isso, o estado de vida religioso. Se você está sendo chamado para o estado religioso ou para o estado sacerdotal, você está sendo chamado para um estado mais elevado. Por quê? Porque é uma tendência hoje de achar que vocação é para quem não deu certo na vida. Se ele não deu certo na vida, ele encalhou nisso, ele perdeu o vestibular, não sei o quê, então você vai ser padre. Que é isso? Sacerdócio é fundo de garagem? Não. É algo que tem muitíssimas exigências. E não é só exigência de estudo, não. Além dos estudos serem mais elevados, pelo menos na tradição, porque hoje aí... Né? Além dos estudos serem mais elevados, mais complexos, há também toda uma formação de vida. Para um que vai
preparar para um estado de vida em que a pessoa tem que, em que as exigências são muito maiores. Então, esse valorizar é importante. Porque então, se você tiver a orientação e tiver a vocação, você não vai trocar por qualquer coisa. Porque você sabe que aquilo é mais elevado e você será cobrado mais por aquilo. Se não tenho vocação, sou obrigado a buscar o matrimônio ou não? Bom, primeiro, o matrimônio também é uma vocação. É uma vocação muito elevada. Tanto é que nosso Senhor fez um sacramento para o matrimônio. Tá? Depois, se ele não tem vocação religiosa, não quer dizer necessariamente que ele vá procurar o matrimônio. Se pode dizer que 60% dos seres humanos são chamados para o matrimônio, 30% para a vida religiosa ou sacerdotal, e 10% nem para uma nem para outra, mas podem ser leigos que se dedicam ao nosso show. Nos três caminhos já houve muitos santos. É verdade que houve mais santos no estado religioso, né? Mas não quer dizer, também os leigos podem se santificar. Há, por exemplo, uma pessoa muito piedosa, um irlandês, é o nome dele, Matt Talbot, eu acho, se não me engano. Ele se converteu. Irlandês, era um cachaceiro daquele. E trabalhador pesado. Então tinha uma vida meio mundana, né? Mas ele se converteu, largou completamente a bebida e começou a levar uma vida correta de católico. Muito sério. Mas ele não se consagrou a Deus, não foi religioso, continuou a vida dele de trabalhador, estivador, levar saco, tudo, mas era uma pessoa de Deus. Você vê que a santidade é em todos os estados. Houve até um caso de uma moça direita, que tanto procurou se aproximar dele, talvez para um casamento, já que ele estava dando exemplo, né? Não era mais aquele cachaceiro, já era um rapaz direito, tudo, mas eu vou refletir, eu vou rezar, depois não, eu acho que Deus não quer isso de mim, não. Deus não queria que ele se casasse e fizesse família, queria que ele levasse aquela vida, e é uma pessoa de Deus, entende? Então, necessariamente não quer dizer que vai, tenho que me casar de qualquer jeito, depois dá errado, meu cara, entende? Então, complica a vida toda. Então também não ache que se você não casou, você encalhou, você não vai ser feliz. Isso é tudo bobagem, isso não tem nada a ver. Eu que sou sacerdote, já falei isso várias vezes, é claro que eu tenho problema com qualquer ser humano, mas eu nunca precisei ir a pessoas casadas para contar os meus problemas, me aconselho. E o que tem de gente casada que me procura para contar os problemas, meu amigo, pode ter certeza. E de um modo geral, o que se casa tem mais problema do que o que não se casa. De um modo geral, sim. Mas é isso, é vocação, que o nosso Senhor deu para você, enfrente com dignidade sua carga. Mas pode ser que seja não se casar. Como é possível viver o matrimônio hoje em dia, quando os pais devem cuidar da educação dos filhos, mas pouquíssimas escolas oferecem um ambiente saudável? É isso, né? É pergunta difícil. É uma das dificuldades do matrimônio, criar filho hoje, meu cara. Meu Deus do céu. Enfim. Então, distingamos. Quando a pessoa entra no matrimônio, ele um pouco mergulha na matéria. Uma das coisas que ele vai ter que fazer é ganhar dinheiro. É isso, é o mundo. Não adianta ele entrar, vou me casar em espírito de pobreza, não vou querer ganhar dinheiro. Mas não. Ele vai ter que, por meios honestos, né? Com trabalho e economia. Mas ele vai ter que ganhar porque os filhos dele, meu amigo, criança tem fome. Né? Fome, quer comer, e quer isso, quer aquilo, e então ele vai ter que se dedicar. Ele vai ter que... Então, se ele tem dinheiro, tem uma situação fácil, com mais facilidades, ele pode, por exemplo, transferir-se lá para a Santa Cruz, onde há um colégio católico. É o mais fácil, se ele tiver dinheiro. Né? Tem gente que tem, foi esse caso. Chega lá com sua casa, tal, se tem recurso, tudo bem. É o melhor para criança, para boas crianças. E até pessoas que têm menos recursos, mas têm mais vontade também. E se transferem para lá. De modo que lá em torno do Mosteiro da Santa Cruz está se formando uma verdadeira vila católica, por causa, sobretudo, do colégio. Porque é uma realidade. Você botar uma criança hoje no colégio, meu Deus do céu, botar para se perder. Eu não vejo como. Não vejo. Para começar, basta todos terem celular. Vão ver o que no celular, meu caro? Vão ver o que? Todo mundo sabe como é essa molecada, né?
E aí ele vai se acostumar, ou ela, já com coisa ruim desde cedo. Isso eu estou falando só dos coleguinhas, porque os pais não se dão conta. Tu pega com criança da crescendo, dá logo o celular. Não, meu filho, eu sei que todo mundo tem, mas evite até o mais possível com a relação à criança. Com criança é mais fácil. Não, pegue não. É mais fácil a criança. Quando ele pegar, pelo menos já está mais crescido, a cabeça não desviou tanto. Então ele pode ter mais responsabilidade com aquilo. Porque é preciso ter virtude com relação ao celular. Há pessoas que têm, não tem nenhum problema. Eu também não falo nada, mas também tem uns que, meu Deus do céu. E por isso eu falo tanto contra o celular. Falo para ter cuidado, para isso, para aquilo. Se me perguntar o motivo, eu sou confessor. Mais detalhes não posso dar. Mas é isso. Então a criança vai entrar na escola, só isso já destrói. Porque a criança não tem nenhuma defesa. A pessoa mais velha tem, mas criança não tem defesa nenhuma, coitadinha. Ela fica com medo, ela entra, se os outros têm celular novo, ela não tem isso de botão, só para. Aí ela já fica com trauma, fica chorando em casa, ela vai. Então, e além do mais, é claro, as próprias escolas hoje, que estão corrompendo crianças. A verdade é essa, vocês sabem mais do que eu. O que está acontecendo hoje nas escolas. Então, meu conselho é, primeiro, procurar homeschooling. Não é ideal, melhor ser uma escola católica. Mas se não tiver, melhor dar aulas. Aí tem toda a dificuldade aí, proibido não é, há toda uma luta aí jurídica. Olha, eu digo o seguinte, apoie os que lutam por isso. Mesmo que seja um protestante. Você não vai apoiar o protestantismo dele, é claro. Mas tem um movimento para fazer, para ver se força lá o tal do político lá, para ver se ele consegue. Dá um apoio lá para ver se ele consegue. Consegue liberar aqui, briguem nisso aí, quanto mais conseguirem, melhor. Porque como as escolas católicas estão raríssimas, então vamos ensinar em casa, se tem condição, façam o que puder nesse ponto. Porque botar hoje em escola pública é uma lástima. Né? E a última pergunta que fizeram foi: como começar a fazer penitência? Bem, não espere a próxima quaresma, né? A quaresma acabou agora, você tem que começar a praticar penitência, não espere. Né? Claro que é preciso discernimento. Você tem que procurar um diretor, alguém, um professor, tal, e perguntar a ele, para ter certos pontos principais. Mas uma coisa importante é essa: a pessoa não pode ficar só na penitência não corporal, a penitência de certa disciplina do coração, isso, aquilo outro, não resolve não. Ela fica só nas intençõezinhas boas que nunca se tornam realidade. Tem que ser as duas coisas. É verdade que pode predominar penitências não corporais, mas tem que haver penitência corporal. Então, disciplina já ajuda alguma coisa. Refeições, por exemplo, as crianças mesmo são mal acostumadas. Tem criança que diz que nunca sentiu fome. Quando está com fome, abre a geladeira e pau. Não está bom. E quando cresce, fica assim. Eu tenho uma fome, come uma coisa, queimadinho, não. Estabelece 3 refeições. É normal. Vai fazer bem até para a saúde. Tirar o açúcar, que é uma coisa que ninguém precisa para viver, açúcar, sacarose, não precisa. Todos esses doces, todas essas coisas, tirar, diminuir, já ajuda, são coisas simples, ajudam a saúde e, sobretudo, espiritualmente serve. Além de outras penitências. Agora, é isso. Você tem que ter iniciativa e tem que ser coisa externa. Não pode ficar só no coração, eu faço uma mortificação disso, eu suporto isso, uma coisa assim. Não, tem que ser as duas coisas. Tem que haver coisas bem concretas. A vida espiritual é muito concreta. Ela é espiritual, mas aqui na Terra ela é muito concreta. Ela não pode ficar só em pensamentos bonitinhos. Ela tem que partir para resoluções muito claras, que que possam ser mesmo fiscalizadas. É muito útil, por exemplo, você fazer um exame, ajudado pelo seu professor, para descobrir qual a sua paixão dominante, ou pelo menos quais os defeitos que você comete mais, as faltas que você comete mais. E aí você faz, não precisa ser também muita coisa, para não complicar de vez. Não, você faz algumas coisas, uma tabelinha, eu caio muito, por exemplo, em irritação, impaciência, por exemplo. Aí você faz ali.
E aí você vai ver aquilo durante o dia. E vai prestar atenção. Quantas vezes eu caí? 1, 2, 3. Tem que diminuir. Aí vai prestando atenção. Quando alguém que fala demais, fala pelos cotovelos, fala, eu vou disciplinar isso. Quantas vezes eu falei sem pensar? Aí você... Então, você fazer 1, 2 ou 3 coisas, não precisa multiplicar muito. E se fiscalizar, já é uma penitência e ajuda a crescer. Então, acho que é já o bastante, né? Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.